Professor Karnal vai ser o máximo. Leandro Carnal, na Rádio Bandeirantes. Careca de saber. Professor Karnal, boa tarde. Boa tarde aos nossos ouvintes também, nesse Dia Internacional da Mulher, já para entrar na tônica. Professor, a gente estava brigando hoje com uma amiga minha aqui pelo WhatsApp, ela chama Júlia, não vou dizer quem é, vou só dizer que ela chama Júlia. Talvez ela esteja ouvindo a rádio agora, ela vai saber logo quem que é. Porque é o seguinte, ela é feminista, assim, porreta, sabe? Ela é militante mesmo, ela vai para as redes sociais, hoje ela passou o dia inteiro falando de empoderamento, e eu falei, olha, eu sei o que é ser mulher na minha pele. Por quê? Eu criei sozinha minha filha mais velha e sei a dificuldade de ser mãe e pai, frequentei as reuniões de pais e mestres, tive que levar o banheiro do shopping quando não havia banheiro de família. Quer dizer, eu sei exatamente o que passa a mãe que é provedora e é mãe solteira e, enfim, ela... Não sei o que é discriminação no trabalho, porque isso, felizmente, eu não tive que viver por ser homem. Eu não sou discriminado. Agora, ser mulher não é nascer com a perereca no meio das pernas, né, professor? É muito mais do que isso, né? Nossa, estamos começando com um altíssimo nível. Começando com um bom nível a discussão de hoje. Eu já lembrei aqui antes do episódio daquele assassinato em massa que aconteceu nos Estados Unidos no final do século XVIII, né? Que deu origem a essa data e, enfim, que despertou essa luta. Há uma certa controvérsia sobre a data que foi escolhida em 1909 nos Estados Unidos por um partido socialista e relativo a um massacre que talvez tenha ocorrido no ano anterior. Há um debate sobre isso, mas porque não é uma verdade cristalizada. Há um debate se houve ou não. Em todo caso, a data é uma criação de partido socialista, o americano em 1909, logo em seguida na Alemanha, mas há um debate. Existiram muitos massacres de trabalhadoras, o mais célebre da fábrica Triângulo, em Nova York, em que o patrão fechou a porta por fora para impedir acesso de qualquer pessoa externa e a fábrica pegou fogo e as mulheres se atiraram. O incêndio da fábrica Triângulo é só um exemplo de milhares de massacres de mulheres que fizeram a Revolução Industrial, lembrando? Mas professor, esse é fato, né? Esse é um fato histórico. Esse é um fato só. Se você colocar no Google o incêndio da Triângulo em Nova York, vai ver as fotos moças nas calçadas de Nova York que se atiraram em chamas do último andar de um prédio. Mas a data nasceu na esquerda, tal como o 1º de maio, e depois foi sendo ampliada e hoje, como já a Thaís já reclamou, é uma data comercializada, como foi o Dia das Mães, criado em 1908, como foi qualquer data que também é apropriada pelo comércio. Em breve teremos obrigatoriedade das flores. Porém, a Thaís diz que está pisando em ovos com a data. Pois é, professor. Eu me Isso sinto, assim, sendo patrulhada por todos os lados, sabe? E qualquer deslize eu vou cair numa armadilha. Professor, mas pisando em ovos é uma imagem que ela não deveria usar, porque isso remete à condição subalterna da mulher na cozinha, quebrando ovos. Você está eu já viajando imagino, é engraçado, né, que eu imaginei uma fantasia sexual pisando em ovos. Não imaginei exatamente uma ideia de cozinha. Mas eu acho que existe uma coisa que eu já usei hoje, que é comemorar. Comemorar é pensar e lembrar juntos. Comemorar e trazer à tona em conjunto. Então, de alguma forma, independente se for hoje, em qualquer dia, a situação objetiva da mulher precisa ser refletida. A quantidade de agressões às mulheres reveladas pelas delegacias da mulher e pela Lei Maria da Penha é espantosa. O próprio caso da Maria da Penha é espantoso. Então nós temos diante de nós uma violência muito grande. Nós temos uma cultura do estupro, nós temos menos mulheres na política do que deveríamos ter, apesar de haver cotas para as eleições. Nós temos mulheres ganhando menos, apanhando mais, sendo mais estupradas e ainda sofrendo a ideia, que de todas é a mais revoltante, que a culpa é delas. Então, podemos não falar de mulher hoje, podemos decidir que o Dia Internacional da Mulher é uma data boba e podemos falar amanhã, mas nós não podemos deixar de debater uma situação que não é subjetiva, não depende de feministas ou de mulheres belas, recatadas e do lar. Depende de uma questão humana. Mulheres estão sendo estupradas, estão apanhando, estão ganhando menos, tem jornada dupla de trabalho e assim por diante. Então, essa situação a gente tem que debater. Se for hoje, se for amanhã, se for num mês específico, tanto faz. Não gosto de dias internacionais,
mas a situação da mulher é grave, é muito grave e é muito vasta na nossa sociedade. Bom, eu concordo com o senhor que é grave, sim, a gente tem visto isso. A Lei Maria da Penha não consegue resolver, não consegue botar limite, refrear a agressividade masculina, né? As vítimas vão se reproduzindo, mas pior é a violência social que elas sofrem ainda, né, professor? A gente estava lembrando aqui que metade dos lares brasileiros não tem um homem para fazer o papel de provedor, nem de chefe de família, nem de companheiro, nem de nada. Elas dão conta da vida sozinha, criando filhos de vários pais, aguentando uma jornada brutal. Quer dizer, a situação da mulher hoje, especialmente em países pobres como o Brasil, está longe de ser uma situação de dignidade, né? A misoginia, o preconceito contra as mulheres, eu tenho comigo que pesquiso o tema preconceito, é o mais antigo, mais sólido e mais sistemático preconceito existente na história humana. Misóginos existem na corte Ming, na China, misóginos existem na Casa Branca, misóginos existem em Nova York, misóginos existem em todas as sociedades, o que torna essa uma questão muito ampla e muito importante para a gente poder discutir. Na verdade, tanto as mulheres quanto as crianças são alvos preferenciais da violência social, são alvos preferenciais da maneira da nossa sociedade ser violenta. E isso é muito importante discutir. Professor, agora eu queria entender, assim, o processo civilizatório vai sendo construído aos passos, pequenos passos, às vezes com alguns pequenos recuos, né? Mas a humanidade tem avançado. Nós passamos da barbárie absoluta para o Código de Hammurabi, né, que impôs a lei de Talião, do olho por olho, dente por dente. Foi assim, direito romano, direito consuetudinário. E chegamos a um ponto de aparente equilíbrio. Mas, de repente, elegem Trump para ser presidente da nação mais poderosa do mundo. Misógino, homofóbico, xenófobo. Como é que a gente consegue entender uma coisa dessa? E o que isso representa para o nosso futuro? Eu sei que o senhor vai falar da bola de cristal, mas... Enfim. Existe uma eterna ideia equivocada de que a ideia humana segue em linha reta, é progressiva, linear e baseada no progresso. Na verdade, nós dançamos em história um tango, é um pouco para lá e um pouco para cá. Quer dizer, não é que a partir do momento que houve uma Declaração Universal dos Direitos do Homem, após a Segunda Guerra, que terminou a violência. Não é a partir da Declaração Universal dos Direitos da Mulher ou da Criança ou a criação de uma Secretaria da Mulher que desaparece a violência. O preço da liberdade é a eterna vigilância. Quer dizer, enquanto há vigilância e há muito debate e muita pressão, as coisas avançam lentamente. Basta uma pequena piscada para nós entendermos que o retrocesso é muito grande, porque as forças que são a favor do retrocesso são muito grandes. Preconceito é filho do medo e preconceito é filho do desconhecimento. Quando a pessoa tem medo, ela é preconceituosa. Quando ela se acha limitada, quando ela se acha deficitária num campo, ela transfere essa dor para um outro mais fraco, para poder atacar o negro, o gay, a mulher, a criança e assim por diante. Ou seja, o preconceito é uma força universal e nós precisamos permanentemente estar atentos. Não é um progresso linear, não é um progresso. Você citou o código, que na verdade é um avanço, o código mesopotâmico, porque ao estabelecer proporcionalidade de penas, ele foi melhor do que o que existia antes, que era a pena de morte para todos os crimes. Mas comparado ao nosso padrão de justiça atual, é um código primitivo e bárbaro, porque ele pressupõe arrancar, por exemplo, a mão do ladrão e assim por diante. Então, é preciso a todo instante melhorar para plena igualdade de todos os seres humanos. Então, o sexo biológico, você começou citando uma frase mais direta, o sexo biológico é uma existência, mas é a cultura que define os papéis do homem e da mulher, como ela definia no século XVII, que o rei Luís XIV, ao se casar com uma princesa espanhola, usasse meias de seda, maquiagem, peruca, batom e todo um processo de preparação para ressaltar sua masculinidade com plumas, veludos e sedas. Esse era um processo de masculinidade do século XVII e ele não era menos masculino, ou seja, torna-se alguém homem e torna-se alguém mulher, e isso depende da cultura. É isso que nós temos que debater. Esse é o sentido da frase da Simone de Beauvoir, em 1949, que ninguém nasce mulher, as mulheres se tornam mulheres.
causou tanta impressão no Enem, né? Aliás, o Rei Luz, né, o Luís XIV, aparece nos quadros mais famosos do Museu do Louvre, trajado como se fosse uma dama, né? O Rei Sol, no quadro do Rigaud, que você está fazendo referência, ele apresenta a dianteira, a perna, a coxa direita, que ele tinha tanto orgulho. Ele adorava ser retratado com as coxas à frente. E a partir do século fim do XVIII, início do XIX, começa o que nós chamamos de moda grande renúncia, quando os homens passam a usar preto e abrir mão da maquiagem. Isso passa a ser uma regra, a gente chama na história da moda de a grande renúncia. E a masculinidade passa a buscar outras referências no Ocidente que não a roupa. Então, essas questões é discutir realmente que no momento que eu digo ao meu filho homem não chora, eu estou criando um aleijado psicológico. Eu estou dizendo, não expresse seus sentimentos. A partir disso, esse menino será permanentemente alguém que vai ser incentivado a não expressar o que sente e a não trabalhar com as suas emoções, provocando essa infantilidade emotiva tão frequente nos rapazes, que são incapazes de expressar afeto. Ao encontrar um com o outro, dão soquinhos no braço para dizer, eu gosto de você, mas não posso demonstrar isso de forma afetiva, né? As mulheres são levadas desde cedo a expressar sua emoção e por isso são emotivamente mais estáveis na adolescência do que os rapazes. São questões muito complexas e naturalmente nenhuma é universal, mas é preciso discutir a necessidade de discutir gênero, igualdade de gênero e de não passar aos filhos a ideia de preconceito. Professor Karnal, muito obrigado, né? Fala, Thaís, pode ter. Isso, hoje a Thaís, que já é poderosíssima, que manda em todos nós, hoje está mandando muito mais ainda. Não vem com essa de que hoje e tal, não é todo dia. Todo dia. E outra coisa, escreveu, não leu, pau comeu. Tá mancada na cabeça aqui, viu, professor? Professor, obrigado, hein, pela conversa agradeço. E pelas coisas que o senhor trouxe aqui pra gente conhecer. E o senhor que não se aveste não, viu, professor? Até sexta, professor. Até logo. Um grande abração. abraço.